Bom dia. Nosso grupo ficou responsável pelo artigo científico acerca das desigualdades regionais no câncer do colo do útero. Os integrantes do grupo são Adriano, Eric, Fernando, Arthur e Iago. Esse índice aqui ele resume basicamente o roteiro que nós vamos seguir na nossa apresentação de hoje. Bom, inicialmente podemos pontuar que o câncer do colo do útero ela é uma doença amplamente prevenível, detectável pelo Papa Nicolau e evitável pela vacina HPV. No entanto, ainda assim, o INCA estima 17 mil novos casos por ano no Brasil, entre os anos de 2023 e 2025. Além disso, a atenção primária ele vai ser o eixo central da prevenção, de modo que quando ela vai falhar, ela gera um resultado que vai ser o diagnóstico tardio, gerando mais internações e mais custos para os cofres públicos. No entanto, é importante citar que a doença ela não se distribui igualmente pelo país, de modo que a mortalidade é 5,61 por 100 mil mulheres no Nordeste contra 4,47 no Sul, com tendência de crescimento no Nordeste e uma tendência de estabilidade no Sul. A nível municipal, essa variação chega até 227 óbitos por 100 mil mulheres, concentrada em áreas de piores indicadores sociais, de modo que esse contraste vai justificar o motivo da comparação entre essas duas regiões. O Brasil atualmente ele segue a meta da OMS de vacinar 90% das mulheres, rastrear 70% e tratar adequadamente 90% das mulheres até 2030. Avanços recentes incluem a dose única da vacina da HPV, que já é distribuída, o teste DNA-HPV, mas com cobertura desigual entre as regiões, de modo que, diante disso, o objetivo do estudo foi comparar esse perfil epidemiológico da população, assistencial e econômico do câncer de colo de útero, entre os municípios do Nordeste e do Sul, entre os anos de 2023 e 2025. O estudo conduzido ele foi um estudo epidemiológico, observacional e retrospectivo, com o município sendo a unidade de análise do estudo, dentro do período que eu já citei anteriormente, de 2023 a 2025. Os dados obtidos eles vêm através do Observatório de Saúde Pública e do DataSUS Siscam, utilizando o código C53 de CID-10. Foram selecionados 10 municípios, como eu citei, sendo que 5 foram do Nordeste, sendo eles Recife, Salvador, Fortaleza, Petrolina e Juazeiro, e 5 do Sul, que são Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis, Chapecó e Cascavel. No total, foram analisados 7 indicadores, sendo eles mortalidade, internações, dias de internação, gastos hospitalares, pessoas em tratamento, Papa Nicolau e colposcopias, com foco em mulheres de 25 a 49 anos, de modo que os dados foram tratados através de uma estatística descritiva, comparando os municípios, regiões e o seu período. Por serem dados públicos e agregados, o estudo dispensou a aprovação do Comitê de Ética. Bom, eu vou começar apresentando sobre os resultados que tivemos no estudo feito. Foram encontradas 638 mortes no Nordeste e 315 mortes totais no Sul, o que o número por si só é alarmante no Nordeste. Só que quando a gente olha para a proporção, também é alarmante, porque no Nordeste foram 16,56 a cada 100 mil habitantes mortas por câncer de colo de útero, e no Sul foram 12,58 a cada 12 mil, a cada 100 mil. A maior taxa foi em Petrolina, com 19,53 a cada 100 mil habitantes, e mesmo não sendo a maior em número absoluto, também mostra que cidades menores podem ter um risco proporcional maior. O número absoluto em Fortaleza foi o maior do Nordeste, com 232 óbitos, e a menor foi em Cascavel e Chapecó, abaixo de 10 pessoas por a cada 100 mil. Agora, falando do perfil assistencial, foram encontradas 1.934 internações no Nordeste e o Sul com 1.524. A permanência hospitalar média no Nordeste foram 6,1 dias e no Sul foram 3,7 dias. Isso, quando a gente olha para o panorama do Nordeste, é alarmante, porque como tiveram tantas internações, significa que estão sendo e sugere que mais casos graves ou avançados estão sim sendo encontrados no momento da internação, o que também é visível com mais dias de permanência em internação, certo? E a maior permanência foi também no Nordeste, em Petrolina e Juazeiro.
Sobre o perfil preventivo, foram feitas 78.267 no Nordeste versus 18.148 colposcopias, certo? Isso não significa que o Nordeste é melhor em rastrear. Talvez isso sugere que o Nordeste esteja refletindo a diagnóstico tardio da doença, justamente que se precisa de uma investigação precoce e não tardia. O Papa Lincalá prestou dado incompleto nas fontes que foram referidas da nossa pesquisa. E o ponto-chave da discussão foi o quê? Mais colposcopia, mais mortalidade no Nordeste. Sugere rastreamento acionado tarde e não a prevenção eficaz. Então, isso também tem que ser avaliado. No aspecto econômico, o que foi encontrado foi que foram gastos 4,57 milhões de reais no Nordeste e 2,63 milhões no Sul. Isso não significa, mais uma vez, que o Nordeste ele seja mais efetivo, mas sim que o Nordeste está gastando mais justamente por uma falta de prevenção eficaz e uma falta de investigação também elaborada. Recife foi a que mais gastou, com 1,38 milhões, e Fortaleza com 1,35 milhões, concentrando os maiores gastos combinados com a maior mortalidade, certo? E esses são, e esses são os gráficos gerais, e que não é apenas um sintoma aleatório, serem maiores os gastos, a mortalidade, a proporção no Nordeste, mas sim um diagnóstico da situação pública que ainda, além da falta de investimento público, também tem uma deficitária organização na prevenção, o que gera maiores gastos, maiores mortes, maiores proporções de agravos para a nossa população feminina no âmbito do câncer de colo de útero. Dando continuidade, né, sobre a discussão, percebemos ao longo de todo o artigo que a maior carga da doença vai se concentrar historicamente em regiões de menor desenvolvimento socioeconômico. E percebemos também que o padrão não vai decorrer de fatores biológicos, mas sim de determinantes sociais e organizacionais. Desse modo, percebemos que a doença é evitável e essa letalidade, a letalidade do câncer de colo de útero, vai ser refletido principalmente em falhas no acesso à prevenção, no rastreamento oportuno e no tratamento adequado dessas mulheres. Seguindo, em relação à tendência temporal, é acentuada uma preocupação com o Nordeste, né? Visto que nas últimas décadas a região Sul manteve uma tendência constante, né? Uma tendência estacionária de mortalidade. A região Nordeste já apresentou uma tendência de crescimento bastante significativa. Percebemos aqui o impacto, né, das condições socioeconômicas. No plano municipal, também podemos ver uma forte variação das taxas e formação de aglomerados de alta mortalidade em localidades com os piores índices demográficos, né? O que confirma que o gradiente regional também é intrarregional e atinge de modo desproporcional mulheres de menor escolaridade, renda e populações pretas e pardas. Ou seja, atinge já basicamente as populações marginalizadas de forma mais significativa. Com relação ao eixo preventivo, né, notamos durante todo o artigo que a atenção primária à saúde ela vai ter um papel fundamental, central no rastreamento, onde a atenção primária à saúde realiza o exame citopatológico com boa cobertura, de forma organizada na população-alvo. É de se esperar que haja uma maior detecção de lesões precursoras e também, consequentemente, né, uma menor progressão para estágios invasivos que vão exigir a internação hospitalar.
Também é interessante destacar aqui a questão que a relação entre a oferta de Papa Nicolau, de colposcopias, indicadores de internação e mortalidade é central. Percebemos que regiões com rastreamento frágil tendem a diagnosticar a doença tardiamente, o que vai deslocar, como falei anteriormente, a atenção hospitalar, para a atenção hospitalar, né? E vai elevar os custos e também o índice de óbitos. Notamos também no eixo preventivo a vacina do HPV e o teste de DNA HPV como uns avanços recentes, mas esse impacto, né, o impacto desses testes de vacina vai depender de coberturas homogêneas entre as regiões. Com relação ao eixo assistencial, percebemos que o número de internações e o tempo médio de permanência vão funcionar como marcadores indiretos da gravidade dos casos e também da resolutividade da rede. E internações mais frequentes, né, ou prolongadas, podem indicar um diagnóstico em estágios avançados e uma maior necessidade de procedimentos de alta complexidade. Por fim, para finalizar com o eixo econômico, né, podemos ver que os gastos com a internação são confrontados com a mortalidade e volume de internações, né, e permite que a gente discuta a eficiência alocativa do sistema. Percebemos que um padrão de elevado gasto hospitalar é sempre associado a uma alta mortalidade. Desse modo, nós vemos que recursos são consumidos no tratamento de casos avançados que poderiam ter sido prevenidos e diagnosticados, tratados precocemente na atenção primária. Assim, vemos que o investimento em prevenção e rastreamento ele não vai competir com a assistência hospitalar, mas vai racionalizá-la, reduzindo dessa forma, né, internações evitáveis e também os seus custos. Assim vemos que fragilidades na atenção primária à saúde vai levar a um diagnóstico tardio, que vai levar também a mais internações e um maior custo. Bem, dando continuidade aqui ao que foi dito pelos colegas anteriormente, né, eu fiquei com a parte das contribuições para a atenção primária à saúde, em relação ao nosso artigo do câncer de colo de útero e suas desigualdades, né, entre as regiões. Antes de começar, eu quero ler essa frase, né, que é bem adequada ao nosso artigo, que é: quando todos trabalham juntos, o sucesso chega por si só. É uma frase atribuída ao Confúcio, né, que é o criador da linhagem filosófica do confucionismo chinês, e ela quer dizer que quando todas as partes vai contribuir, né, eles chegam a um sucesso. E nesse caso é bem importante o nosso artigo, porque o nosso sucesso é diminuir a taxa de mortalidade, né, do câncer de colo de útero e aumentar o diagnóstico precoce, que é muito importante. Ou seja, não adianta só um lado contribuir, todas as partes, tanto a atenção primária como o governo e os hospitais especializados no câncer de colo de útero. Tem que contribuir de toda forma conjunta. E os 3 pontos atribuídos aqui, a atenção primária, é o seu fortalecimento do rastreamento organizado, quer dizer que nós temos que melhorar o sistema de rastreamento nos municípios nordestinos, onde tem alguns que nem tem um sistema eficaz ou nem tem, né? Esse é o principal problema, né? O segundo ponto é a coordenação do cuidado da equipe da saúde da família, porque eles são responsáveis por dar a comunicação para a comunidade, né, sobre a importância da prevenção do colo do útero. E eles têm que fazer essa comunicação, porque muitas vezes a comunidade nem tem esse acesso à informação, e isso que contribui para uma alta taxa de câncer de colo do útero e, consequentemente, uma alta taxa de mortalidade, né? Por último, o terceiro ponto é a requalificação das equipes dos fluxos assistenciais. A atenção primária à saúde é muito importante, é um pilar central, porque é ela que vai dar o fornecimento dos dados, é ela que vai pegar a coleta dos dados, é ela que vai fazer a comunicação para a comunidade, né, sobre a importância, e ela que vai fazer os testes de coleta, né, dos dados, e ela que vai direcionar
os pacientes para unidades especializadas para o tratamento, para aumentar a eficiência tanto do rastreio como do tratamento do câncer de colo do útero. Por isso é importante essa requalificação das equipes nas unidades primárias, nos municípios nordestinos, né? Porque elas que vão fazer essa distribuição do remanejo do sistema, né, de saúde local. Juntando esses 3 pontos principais, nós vamos ter uma redução das complicações, tanto no agravo da doença do câncer de colo do útero e também dos custos, onde uma internação poderia ser evitada. Ou seja, o gasto que foi gasto nessa internação poderia ser destinado a outro tratamento, um tratamento mais necessário, ou seja, algo preventivo, câncer de colo de útero. Não, por isso que a importância da atenção primária é um fator principal, né? O foco nela é muito importante. E o próximo slide aqui é as implicações para políticas públicas. É mais relacionado ao governo federal, mas tem grande importância a atenção primária também. É como o governo deve agir dentro desse problema. Um dos 3 pontos aqui que eu trouxe é a alocação equitativa de recursos. Mas como é que vai ser determinada essa alocação, né? Vai ser destinada aos municípios ou regiões que têm, através dos dados obtidos, fornecidos pela atenção primária à saúde, pelas unidades, né, locais onde tem alta incidência de câncer de colo de útero, baixa eficácia do rastreio, ou seja, nós vamos ter que investir, alocar recursos para melhorar esse rastreio, e onde tem alta incidência eu vou investir para poder aumentar ainda mais a coleta de dados e também vou construir centros de hospitais especializados, que é o segundo ponto aqui. Nós vamos ampliar e descentralizar a rede oncológica, ou seja, em regiões que possuem alta incidência de câncer de colo de útero e não possuem um tratamento próximo, né, especializado, vamos ter que construir hospitais para fazer o tratamento, para abranger o máximo possível essas regiões que têm alto índice de incidência de câncer de colo do útero, ou seja, nós temos que construir hospitais especializados para que as unidades primárias de atenção à saúde, né, elas destinem esses pacientes para o tratamento adequado. Por último, nós temos que fazer o monitoramento contínuo através desses dados fornecidos pela atenção primária e a integração das metas da estratégia 90, 70 e 90 da Organização Mundial da Saúde, que é o que ela diz para o melhor combater o câncer de colo do útero. Bem, as considerações finais, né, sobre o artigo. Ele abordou vários pontos, entre eles tem a maior carga de doenças concentra-se, infelizmente, nos municípios nordestinos, pois vão apresentar os piores índices, né, socioeconômicos e também os maiores índices de incidência de câncer de colo do útero, como foi apresentado pelos nossos colegas anteriores. Outro ponto é o fortalecimento da atenção primária à saúde, ou seja, ela é o pilar central, ela que vai fazer todo o remanejo, a coleta de dados, desde a coleta de dados até a distribuição dos fluxos, né, para as unidades especializadas. O outro ponto principal é que não adianta só um lado contribuir, ou seja, não adianta eu só construir hospitais oncológicos, sendo que o entrave está na atenção primária, que ela não consegue fazer esse remanejo adequado, essa coleta de dados adequados. E o último ponto, né, foi discutido, é que o estudo confirmou que o câncer de colo de útero não é só uma doença associada ao ser humano, né? É associada à condição socioeconômica também, porque regiões onde possui baixo índice socioeconômico, consequentemente, tem também alto índice de câncer de colo do útero nessas mulheres da faixa etária de 25 a 49 anos, né? Infelizmente. E fica essa grande desigualdade entre a região sudeste e a nordeste. E os pontos de solução que foram abordados ao longo do artigo foi a aplicação de novas metodologias, entre eles está o DNA HPV, pela sua alta sensibilidade e alta eficiência, né, do rastreio. O foco é na atenção primária e saúde como pilar central, porque é ele que vai ficar no centro de tudo, é ele que vai ser a primeira porta de entrada do paciente para a prevenção ou para o rastreio, né, do câncer de colo do útero, ele para fazer o remanejamento total, né, dos pacientes para unidades especializadas, ele vai fazer a coleta de dados, que o sistema de saúde, o Ministério da Saúde vai destinar os recursos adequados para essas regiões que estão mais necessitadas. E por último é a forte atuação do governo, que é necessário a mão do governo
em conjunto tanto com as unidades primárias de saúde, com a comunidade e também os hospitais especializados. Bem, essas foram nossas referências utilizadas para a produção desse slide e também do nosso artigo produzido. E obrigado aqui a todos pela atenção.